aldeias onde Jesus ia, as pessoas tinham que ir a ele, os enfermos eram levados a ele. Às vezes havia uma dificuldade enorme para chegar até ele, como a mulher do fluxo de sangue teve que irromper uma multidão, passar no meio de pessoas que a discriminavam, que a enxotavam, para tocar nas orlas das suas vestes. Ou aquele homem que era tetraplégico foi descido num leito em Cafarnaum diante de Jesus. Amigos levaram ele até o telhado para descê-lo no lugar onde Jesus estava pregando. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem precisava de cura? Mas era preciso que houvesse uma ação da parte dele. As pessoas têm uma ação em busca desse depósito. Elas precisam se apropriar. Assim como uma herança na terra, no mundo natural, um patrimônio que deixa um homem como legado para sua família, é preciso ingressar em juízo, abrir um inventário para requerer o direito da herança. No mundo espiritual, tudo é assim. E como também é preciso renunciar ao direito de herança num tribunal, numa ação voluntária, não é contenciosa, mas é preciso um processo, um procedimento jurídico para renúncia de uma herança. Porque se não houver essa expressa renúncia, o herdeiro tem direito, e se o herdeiro não pegar essa herança, o direito de herança é sucessório, passa de pai para filho. Enquanto não há renúncia ao direito de herança, ela está lá. E no mundo espiritual é assim também. Se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais que cometeram contra mim, e tomarem por bem o castigo da iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac e com Abraão. Da terra me lembrarei. Heranças espirituais estão na Bíblia toda. Daniel preso num cativeiro na Babilônia há 70 anos. No capítulo 9 de Daniel, começa dizendo que era o ano tal de Dario, filho de Assuero. E Daniel vê pelos livros de Jeremias que o tempo do cativeiro deveria durar 70 anos. E já havia 70 anos que ele estava lá. E aí ele vai confessar pecados dele e dos pais, dos antepassados. Por que está escrito no ano de Dario, filho de Assuero? Porque está dizendo para mim e para você que Daniel foi preso na Babilônia por Nabucodonosor. E Nabucodonosor governou até morrer. E depois sucede Nabucodonosor a Assuero. Mais uns anos. Depois sucede Assuero Dario. Então está nos dizendo que Daniel está há anos preso num cativeiro. Por quê? Por que Daniel estava preso? Porque havia um legado geracional. Havia uma herança espiritual para ele. Quando você vai para o livro do profeta Jeremias, você vai ver no capítulo 1, Deus dizendo para aquele povo, no capítulo 2, dizendo, porque vocês entraram numa terra fértil, que mana leite e mel, onde eu os coloquei, e vocês chegaram nessa terra e não me invocaram. As minhas leis não guardaram, os sacerdotes não fizeram o que era certo, os profetas profetizaram por Baal, foram atrás de ídolos, idolatria e abominação a Deus. E Deus diz, por causa disso, eu ainda contenderei convosco, e até com os filhos dos vossos filhos eu pleitearei. Filho de filho é neto, é neto. Daniel entendeu. Ele era neto daqueles que foram responsáveis pelo cativeiro. Terceira geração, estava preso na Babilônia. Por isso ele vai confessar pecados geracionais. Ou você vai ver em Jeremias 16, Deus dizendo ao profeta Jeremias, 70 anos antes, ou seja, o cativeiro ainda não havia acontecido, e Deus dizendo, olha, avisa o povo que vai acabar o tempo da alegria. O tempo do noivo da noiva, isso era um adágio em Israel, tempo de alegria. E aí, profeta, quando você anunciar isso, o povo vai dizer, por que Deus está bravo? Por que Deus está nos ameaçando com todo esse mal? E você vai responder para o povo, porque os vossos pais me deixaram e foram atrás dos ídolos, coisa de nenhum proveito. Em resumo, tenho muitos vídeos aqui, tenho 3 vídeos quebrando paradigmas sobre heranças espirituais, tem muitos vídeos sobre legados geracionais, mas a partir de agora eu vou chamar de maldição hereditária. Não precisa mais dar apelido, não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A partir de agora é rompendo com maldições. A partir de agora é confessando maldições, pecados que geraram maldições. E se você acredita, corre atrás. Porque você vai entender por que tantas prisões nas famílias,
Porque tanta falcatrua repetitiva numa família, tanta separação familiar repetitiva, tantas perdas financeiras repetitivas, quantas enfermidades repetitivas, geração após geração, por causa de heranças espirituais. Terminando só com uma informação. Lei da responsabilidade é uma, lei da herança é outra. Lei da responsabilidade causa morte. O salário do pecado é a morte. Lei da herança, perda de vida abundante. Daniel não tinha vida abundante no cativeiro, porque ele tinha uma herança espiritual maligna. Daniel pagou o preço da idolatria dos seus antepassados. E se você vê na sua vida sintomas de legados geracionais, de heranças espirituais, de maldição hereditária, corre atrás, porque tem solução. Tem solução. Deus abençoe. Beijo no seu coração.